Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para começarmos mais a gravação de mais uma pré-aula, né? A última dessa lição 13, que vai falar da cidade celestial. E hoje estamos aqui com o professor Cavalcante, né? E estamos também com o pastor José, professor também da Escola Dominical dos Adultos, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a lição 13. Nós vamos aqui nos policiar com o horário, porque nós três conversando, possa ser que nós ultrapasse o limite aí, né? Vou Mas ficar prometo calado. que nós vamos ser breves, né? Nosso lembrete de sempre é sobre os hinos da harpa. Irmãos, não esqueçam, incentive os irmãos sobre os hinos da harpa, louvar os hinos da harpa, porque é um costume bom, né? E também a leitura bíblica em classe, irmão. Essa leitura bíblica em classe ajuda os irmãos a desenvolver a sua leitura em público. Sabemos que tem muitos irmãos que têm dificuldade de ter leitura, de fazer leitura em público, de se levantar e fazer leitura ou falar em público. E é um meio, uma maneira que a gente pode ajudar os irmãos a se desenvolver dentro da igreja. O professor tem essa visão para ajudar os irmãos nesse sentido. A leitura bíblica semanal também, né, diária, é bom incentivar os irmãos a fazer, porque ela faz parte do texto, ela faz parte da lição e ela vai ajudar o entendimento do aluno quanto à lição, né? Todas as referências bíblicas que lá estão, elas estão ligadas à lição que nós estamos estudando naquele dia, né? Então, dito isso, que é o de costume, vamos entrar aqui na nossa lição. Hoje nós estamos reunidos aqui para falar um pouquinho sobre a cidade celestial, a lição 13, né? Tem 3 tópicos: o paraíso eterno, o eterno e perfeito estado e o estado final de todos os santos. Aqui nós vamos vamos caminhar aqui um pouco falando sobre o caminho que o crente segue, né? E aí a gente vê assim, todo mundo está pensando, né? Todo mundo está querendo, todo mundo está buscando chegar ao céu, né? Então nós vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre isso, sobre a morada celestial, tirar algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm também, né? Sobre o céu, sobre o paraíso, sobre o juízo final, sobre milênio. E nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, né? O nosso textual está no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ela é a cidade celestial, um alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Eu quero começar, né? Eu acho que eu vou começar chutando a bola para um e para o outro, para, né, a gente tentar fazer o mais breve possível, né? Na última vez eu mal Cavalcante ficamos 1 hora, pastor José, então vamos ter que ter cuidado no tempo. Cavalcante, vamos começar aí um pouco sobre a verdade prática, sobre o textual. Se tiver algum comentário fazendo nosso início aí, depois eu passo para o pastor José. A lição ela vai trabalhar em cima da questão da cidade, né, como um alvo que o cristão tem para alcançar e como um estágio final da etapa da sua vida com Cristo. E é interessante essa lição, eu lembrando da lição anterior, como essa questão de saber onde as coisas estão. Se situar, né? Se A, situar no Assim, tempo, vamos dizer porque assim. quando fala da cidade, nós estamos falando de eventos que é pós-milênio, a gente vai ver isso na revista. Então é um estado final, que é a glorificação do cristão depois que Jesus veio, passou o milênio, tudo isso aí. Então é uma coisa que a gente vai trabalhar bem na, na lição aqui proposta. E a verdade prática, ela reforça isso, né? Como essa jornada que o cristão começou, ele é peregrino aqui na terra e o alvo dele é o céu. O alvo dele é esse final de todas as coisas. Pastor José. Pois é, pastor Gilson, é uma lição, nós estamos encerrando, né? A gente vem trabalhando desde o princípio com alguns pontos muito importantes, né? Pelo qual nós passamos pela lição das 2 portas, a confissão de pecado, né? O abandono do pecado, as armas espirituais, nós falamos sobre isso, né? E o importante de tudo isso é a reta final, né? A reta final, né? O lugar que Jesus foi preparar para a gente. Então,
Por isso que muitas das vezes nós não entendemos essa luta constante, né? Para fazer a gente desistir, desanimar. Nós encontramos aí na caminhada muita gente frustrado, muita gente às vezes decepcionado por causa de algumas profecias, né? Mas essas profecias elas foram talvez não vieram da parte de Deus. Mas aqui quem prometeu é fiel. Jesus disse aos seus discípulos tirarem as preocupações do seu coração, conforme lá em João 14, porque tem um lugar Ele foi lugar preparar que ele preparou, está Verdade. pronto, aguardando a nossa chegada. Então a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder a linha, mas a gente precisa estar, né, focado. Atento, né? Ok? Então, a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 21, do verso 9 ao 14, e no capítulo 22, do verso 1 ao 5. Então, nós não vamos fazer leitura aqui, vai tomar muito tempo, mas durante a lição vai ter alguns versículos que nós vamos trabalhar, né? Então, os irmãos na sala de aula aí façam o trabalho da leitura bíblica em classe aí, alternado entre alunos, né? Para que eles possam, assim, se desenvolverem, né, a sua leitura. A nossa introdução, irmãos, ela tá primeiro os objetivos aqui. Os objetivos primeiro é conceituar o paraíso, quer dizer, mostrar, né? Dar um conceito sobre o que é o paraíso. Segundo é explicar a eternidade como doutrina bíblica e como é descrito no livro de Apocalipse. E o terceiro é conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Nós temos que... Porque nós sabemos, irmãos, a gente vai caminhando na fé, a gente vai se aperfeiçoando. Há 10, 15 anos atrás, pouco se dava a importância para você olhar para o objetivo da lição, né, pastor Zé? A gente que dá aula de escola dominical há alguns anos, nós percebemos essa mudança, né? Eu lembro que eu dava aula de escola dominical em 2005, 2006, a gente não se preocupava muito com isso. Às vezes a aula era uma aula que a gente dizia que era uma aula espiritual, ela corria conforme Jesus, né, o Espírito Santo fosse guiando. Tinha isso, não tinha, Cavalcante? Hoje a gente está trabalhando mais, a gente sabe que o Espírito Santo continua guiando, a gente sabe que Jesus continua trabalhando nesse sentido, mas nós procuramos mais trabalhar num ponto para atingir esses objetivos, porque o público que nos ouve hoje é um público diferente, né? Um público que tem, muitos deles já passaram por faculdade, muitos deles já têm um segundo grau completo, muitos deles, e antigamente a nossa escola dominical era de pessoas mais, vamos dizer, menos, né, conhecimento, menos formação, né? E a igreja ela está crescendo e automaticamente ela está precisando disso. Então nós temos que trabalhar em cima, professores, e nós temos que trabalhar em cima disso aí. Alcançar esse objetivo, que é conceituar o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrito no livro de Apocalipse, conscientizar a respeito do estado final de todas as coisas, de todos os santos. Então nós temos que começar a trabalhar muito. Nós vemos que hoje os professores, alguns que eu acompanho, eu vejo que eles já preparam a aula muito em cima de todos os objetivos aqui, alcançar esses objetivos. Então a gente já vê mudança, né, Cavalcante? De uma mentalidade para os dias atuais, que é bom, irmão. Isso aí é um crescimento para todos nós. Introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. 1 de Pedro 2,11. Bem brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Eu não vou abrir comentário para a introdução, irmão, nós vamos já para dentro do texto para nós caminharmos, né? E eu vou deixar assim, vou fazer as introduções e vou deixar vocês falar um pouquinho cada um, porque eu já estou falando muito, né? O paraíso eterno, que é o nosso primeiro tópico. Então, o que é o paraíso? Né, Cavalcante? Assim, nessa definição aí, eu queria que você desse essa definição para nós sobre o que é o paraíso, para nós trabalharmos um pouco nesse tema aí. Então, na questão essa questão de definir, né? De definir é explicar o que é. A palavra paraíso, ela vem da origem persa, ela quer dizer lugar de delícia, um lugar de prazer. Quando nós olhamos para a Bíblia, onde a gente vemos que é assim, o mais conhecido, a gente vai ver o Éden. O
O Éden, ele é um lugar feito, Deus criou os céus, a terra, e dentro da terra ele criou um lugar que é o Éden, que é o paraíso. Existe até hoje, ele está lá. Então, essa é a ideia que a Bíblia dá de paraíso, principalmente no Antigo Testamento. O Novo Testamento vai trabalhar isso de uma forma mais enfática, e o apóstolo Paulo, na referência da lição, né, 2 Coríntios 2, do versículo 2 a 4, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar a ideia e ele vai dizer que ele esteve lá. E esse lugar que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que é o terceiro lugar, é o terceiro céu, onde a Bíblia diz que é a habitação de Deus. Então, o paraíso, quando nós falamos hoje, é um lugar para onde todos os mortos em Cristo estão. Então, é um lugar de descanso, é um lugar de esperar o desenrolar da história, o desenrolar da redenção. Então, rapidamente, o paraíso hoje é para onde vão todos aqueles que foram mortos em Cristo Jesus. Então, ele está lá, consciente, ele sabe que está lá. Então, o paraíso seria isso, né? José, uma visão aí do senhor, uma definição que possamos também acrescentar nisso aí. O senhor falou de Jesus foi nos preparar lugar, será que aí é um caminho que nós podemos seguir? Amém. Pastor Gilson, eu quero voltar um pouquinho aqui, cumprimentando o que o reverendo Cavalcante abordou aqui. Eu acho interessante que aqui na Terra, a visão do ser humano, quando ele pensa em paraíso, um lugar de delícia, nos vem à minha mente 3 lugares. Dubai, né? Nova York, que é o sonho de muitas consumo, pessoas, né? De O sonho de consumo. Nós temos Tóquio, né? E eu quero acrescentar mais um, e tem a Disney também, né? As pessoas imaginam, né, um lugar de delícia, tudo, mas há pouco tempo atrás nós tivemos aí um incidente ali em Dubai e o povo ficou preocupado, né? O povo ficou preocupado porque toda aquela estrutura muito bem aparelhada, né, que transmite uma visão de paz, de segurança, de lugar de delícia, parece que Foi abalado. foi abalado, né? Mas esse paraíso aí que Jesus foi preparar para nós, irmãos, esse lugar, ele dispensa comentários, sabe? É o que o Paulo falou, né? Entendeu? E eu acho interessante quando você vai aqui examinar o que Paulo disse, né? Eu acho interessante quando você vê lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, ele chega a dizer que ele estava em aperto, porque o que ele viu lá, ele não tem como transmitir para o nosso entendimento o que ele viu. E agora ele olhava para os cristãos aqui que precisava de um suporte, né, doutrinário, de ensinamento e tudo, mas é aquilo que ele viu lá, ele falou assim, agora eu estou em aperto, eu não sei se, né, eu quero ir para lá, mas eu fico preocupado com vocês. Então eu acredito que aqui ainda é o tempo de eu ficar aqui, mas eu fico pensando, né, o que o apóstolo Paulo viu lá em Cavalcante. Certamente eu verei. Essa é a garantia. É o que nós falamos semana passada sobre a esperança, né, pastor Gilson? Tá Você vê como que é interessante? Ó, três exemplos que ele deu assim, é algo que às vezes a gente não pensa e tal, mas se você for para trazer para uma visão nossa, para nosso entendimento, você vai dizer assim, é um lugar, Dubai é um lugar que todo mundo quer estar, Tóquio é um lugar que todo mundo quer estar, tem um preço para estar lá, né? Sim. Mas o preço mais alto pago por Jesus para nós estarmos no céu. E o que é interessante é que nós não vamos para lá pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias condições, pelo que nós fizermos, não. Nós vamos para lá porque nós cremos. Se nós acreditarmos em Jesus, seguirmos ele, nós não vamos porque nós podemos fazer alguma coisa, é porque nós vamos crer em Jesus. Porque o sacrifício ele já fez, o caminho ele já preparou, o lugar ele já preparou. Mas nós não vamos para lá pelas nossas forças. Se nós confiarmos em nós mesmos, não conseguiremos chegar lá, né? Nós apenas temos que seguir Jesus, sermos fiel até o fim para alcançar isso aí e conseguir ver o que Paulo viu, né? Então nós vamos lá para o tópico 2, o que é
a cidade eterna. Depois do julgamento final, após o milênio, e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus. Quando esteve nesse mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia o lugar para os santos. Deveríamos nós falar um pouquinho sobre esse julgamento, depois desse julgamento, né, dessa cidade, dessa purificação da terra aí, nós deixar um pouquinho claro para os professores que vai assistir essa aula, que vai passar para os irmãos, porque nós devemos ir a 2 Pedro aí, né, 3:10, e nós falamos um pouquinho sobre essa questão. Porque o paraíso eterno, que a cidade eterna, ela é o final de todas as coisas. Então, antes disso, vai ter alguns eventos. Tem a grande tribulação, que é o processo de separação, Purificação, assim, né? E aí Peneira. depende, aí tem que tomar cuidado, porque depende da visão com quem tá falando. Aí já entra naquelas questões escatológicas, pré, pós. E hoje a gente viu que tem até o mídia aí ganhando força. Mas pós e mídia dá na mesma, tá? Aí você vai ter o processo da grande tribulação, esses eventos. Aí depois da grande tribulação vai ter o evento do milênio. E aí depois do milênio, aí você tem o juízo, o trono branco, onde aqueles mortos que morreram sem Cristo serão julgados. Né? E lembrando, dentro da visão pré, a igreja já está com Cristo, já foi julgada anteriormente no arrebatamento. E aí você segue, então, o juízo final, que é o final de todas as coisas. E aí sim, aí essa cidade eterna é quando o novo céu e nova terra. É onde tudo vai se findar e vai vir tudo novo agora. Deus vai refazer tudo novo novamente. Então, essa questão interessante a gente entender assim, por que do julgamento final antes de chegar à cidade eterna, né? Porque Deus também ele vai fazer acontecer o evento do juízo para que todas as pessoas que não morreram em Cristo entendam porque elas não vão para lá. E também tem a questão de que todos aqueles que habitarão nela, eles serão sem mácula, sem pecado, incorruptível. Então quem entrar lá vai entrar por causa, primeiro, todo o mérito de Cristo, o sacrifício de Cristo, e não vai ter mais mácula. E aí mais para frente a gente vai trabalhar mais algum simbolismo que tem, que, por exemplo, os professores que é uma matéria desse tipo de última lição, ela vai trabalhar muito no aspecto da escatologia e principalmente Apocalipse capítulo 19, 20, 21 e 22. Então é o texto base para a gente trabalhar essas questões. E aqui que é interessante aquela questão que você colocou, pastor Gilson, de você trabalhar em cima de objetivos propósito e saber realmente destrinchar o que está nos tópicos. Porque na aula 10, acho que é a aula 11, nós falamos sobre o inferno. É isso, é a aula 11. Que essa lição é muito parecida em que sentido? Quando nós comentamos na lição sobre o inferno, a gente percebe que o inferno ele tem os seus compartimentos. Ele tem os próprios nomes vão diferenciar os lugares. Então, são lugares, são reais. Então, a revista falou do Hades, que é o lugar para onde estão e irão aqueles que estão sem Cristo, que é um lugar em contraponto com o paraíso. Então quem morre em Cristo está no paraíso, descansando, ali só aguardando o arrebatamento. E o inferno é para todos aqueles que estão em desobediência e estão nesse lugar, que é um lugar imediato, que a gente fala que é o estado intermediário. Quando a pessoa morre, ela fica ali. E aí a revista também tratou que dentro desse aí você também tem um outro compartimento, você tem um outro lugar que é o Tártaro. O Tártaro é para os anjos que não respeitaram a sua posição e foram lançados lá. Aí Jesus, lá em Mateus 24, 41 e 46, Jesus fala, porque na maioria das nossas Bíblias vai aparecer inferno, a palavra inferno, só que dentro do original elas são diferenciadas. Quando, por exemplo, em Lucas 16, a palavra inferno, ela é Hades. Lá em Mateus 24, 41 é Guena, que é o lugar onde é o lago de fogo, onde será lançado o inferno. Então, essa lição, esses tópicos, é bom a gente aqui
que é importante a gente sistematizar para poder explicar onde que vai ficar cada lugar. Pastor José, sobre a questão aí que Jesus foi preparar, você já deu aquela pincelada, né? Você já assegurou isso, né? Então, esse lugar está preparado por Jesus, para nós, para os que morrerem em Cristo. Ele vai passar, a gente vai passar por esse período, né? Até chegar lá, mas tem um tempo determinado, né? Não tem como chegar, não tem como se antecipar, vamos dizer assim, né? A nenhum desses eventos escatológicos que foram falados aí, né? Então, assim, a gente tem que entender que Jesus preparou, está garantido o lugar, mas a gente vai ter que passar todo esse processo, né? Tratamento, vai ter que passar aí de tribulação, de tribulação, aí vem o milênio, vem aí o juízo final, e aí chega, vamos dizer assim, o paraíso, né? Que chegamos ao lugar, a cidade eterna, né? Onde vamos permanecer para sempre. O auge, né? É o auge. Pastor, o terceiro tópico, quando a eternidade começará, né? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos, conforme o reverendo Cavalcante já abordara, e em seguida o nosso Senhor retornará gloriosa e triunfamente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, estaremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Né? A gente, muitas das vezes, ministrando a lição, às vezes as pessoas confundem, né? O milênio, que é um período de 1000 anos, né? E o estado eterno, que é onde finalizou toda a nossa peleja, toda a nossa, né, toda a nossa aflição. Então isso é bastante importante a gente abordar também, né, e estarmos prontos para trazer uma resposta aí, né, aos nossos irmãos, aos alunos, né. Lembrando que a gente faz essas pré-aulas voltadas aos professores, o público é mais dos professores. Então a gente quer deixar assim, alguns ganchos, alguns caminhos para os professores seguirem a pesquisa, né, Cavalcante? Fazer uma pesquisa, fazer uma preparação da sua aula, seguindo os caminhos, como você falou, o caminho escatológico, de preparar baseado no Apocalipse, baseado em João 14, Jesus prometeu, né, que ia preparar lugar, baseado numa lição anterior também, que é sobre a esperança. Acho que falta muito a gente fazer esse link da lição anterior com aquela lição atual, porque a lição, as 3 lições elas vão se interligando. Como se fosse uma escadaria, né? Vai subindo degrau, né? Que deu um suporte para falar aqui dos lugares, né? Para situar o inferno, situar a eternidade. E aqui aqui é interessante porque quando a gente fala de quando a eternidade começará, o que a gente tem que para esse professor, o termo, porque como falou assim, ó, o milênio, ele vai ter um começo e vai ter um fim? Sim. Se ele tem um começo e tem um fim, logo ele não pode ser eterno. A tribulação tem um começo e tem um fim? Sim. Então, se ele tem um começo e um fim, logo ele não pode ser eterno. Então, o estado eterno, ele vai começar quando? Quando começa a eternidade? Ele vai começar em um período porque ele não vai ter... Ele terá um início, mas não terá um fim. Então, realmente, nós vamos entrar numa dimensão onde Deus habita. Entendeu? Porque Deus, a própria eternidade, ela é um atributo de Deus. Então agora nós entraremos na eternidade, ou seja, é algo para sempre e para sempre. Não vai ter nem contagem de tempo, vai ser algo que é presente. É porque a própria eternidade, a gente só consegue entender a eternidade por causa do tempo. Porque por que eu sei que Deus é eterno? Porque eu sei que eu tenho um início e tenho um fim. Né? Então, para mim entender a eternidade, eu preciso do tempo. Mas na eternidade o tempo é presente. O tempo não existirá mais. Porque o tempo deixa de existir porque não vai mais ter contagem de tempo, né? O próprio bom esclarecer essas coisas, né? Porque às vezes professores não que eles vão pensar, mas os alunos sempre vai ter essas perguntas, né, para o professor. E a gente que já passa por um período assim de muito tempo dando aula, a gente já recebeu cada pergunta dos alunos que a gente fica. Eu sei que, por exemplo, porque o termo eternidade é difícil de entender porque a gente pensa que ele é um termo relacionado a tempo, mas não é bem assim, porque, por exemplo, quando eu falo que Deus é eterno, eu sempre já fiz isso uma vez.
escreve uma linha de tempo e coloca lá, que a gente vai contar a história. A gente coloca lá passado, presente e futuro. Quando Deus olha para, vamos supor que Deus olhasse para a linha do tempo, ele está vendo todos esses eventos ao mesmo tempo. Para Deus não existe passado, não existe, assim não existe. Ele está sempre, tudo que ele está vendo é presente. Uma ideia. Quando, por exemplo, nós estamos falando sobre escatologia e Apocalipse. Qual é o questionamento de Apocalipse? A igreja está passando perseguição e agora o imperador acha que venceu. Deus então dá uma revelação para João. E foi quando essas coisas acontecerão. É como que Deus pegasse João, levasse ele lá no futuro e mostrasse para nós é futuro, para Deus tá tudo acontecendo. Tudo acontecendo, né? É Já verdade. tá tudo acontecendo, tudo aquilo já é fato, já aconteceu. Entendeu? É como ele se deslocasse o João lá na frente e mostrasse algo que já aconteceu. Em outras palavras, o que ele está mostrando para nós como igreja é que tudo já está consumado, tudo já está resolvido. Ele já é vitorioso. Então imagina quando João chega, agora ele vai contar a revelação para a igreja. Ele vai dizer, olha, eu tive uma revelação, qual foi? Olha, Deus falou que já o inimigo será vencido, ele me mostrou a cidade, me mostrou o fim de todas as coisas. Imagina o coração dos irmãos que estavam passando por perseguição. Então quer dizer que vencemos, sim, vencemos. Então essa é a ideia. Então, porque Deus, tudo bem que olha para a história, para ele é tempo presente, não existe... Deus, ele é presente, né? O próprio Jesus fala isso, assim, olha, ele fala quando ele fala de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque Deus não é Deus de mortos. Então, para Deus eles estão vivos. Até os mortos que estão no inferno, para Deus estão lá. Deus vê tudo acontecendo. A nossa realidade é limitada, não é de Deus. Então é um jeito de entender a eternidade. Cavalcante, é interessante você falando sobre isso, né? É a mesma coisa, é quando você assiste um filme, né? E que às vezes alguém, ou você chega no lugar que você vai com algumas pessoas assistir aquele filme, para as pessoas é uma novidade, né? Mas para você que assistiu, você já sabe qual que é o final, né, Gilson? As pessoas pedem para você não contar, né? Aí as pessoas falam, não, fica quieto, não fala nada, não tira a expectativa, né? E a mesma coisa é quando a gente observa que Deus é o autor da história e ele sabe o final, né? Ele tá no final, né? Ele tá lá. Para ele não é final, para ele é presente. Não, a gente é um protagonista que não sabe o final da história. Embora hoje nós temos a palavra de Deus nos dando aí, uma né? direção, né? Um norte, né, Gilson? A palavra de Deus vem nos dando um norte, então a gente, né? Coisa tremenda, né? Vamos adiantar aqui, irmãos. Só para frisar, o estado eterno, ele é depois do trono branco. Depois quando tá lá novos céus e nova terra, aí inicia o estado eterno. Quer dizer, o trono branco vai ser o ponto final, né? Da história, vamos dizer assim. É o último julgamento. É o último julgamento, e Aqui depois da chega aqui na Terra, e depois chega o estado, né, eterno. Que é a partir do julgamento do trono branco, né? É um julgamento que, na verdade, já está consumado também, né? E é aquela pela coisa, palavra de Deus. E olha só uma coisa, se você quer entender o final, entende o começo. Como verdade, Deus faz o começo? paraíso, né? Deus faz as coisas por parte. Deus poderia ter feito tudo de uma vez só, mas ele faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Aí dentro desses 7 dias, dentro dessa semana, o que ele faz? Ele faz um lugar especial onde ele vai colocar o homem. A mesma coisa é o final de todas as coisas. Vai ter um período, que é a ira de Deus. Depois tem um período, que é o milênio, onde Deus vai mostrar que a terra era possível ser governada de uma forma justa, honesta. E depois ele vai ter, antes disso, tem todo o julgamento dos ímpios, dos justos. Depois disso tem o julgamento das nações. Depois vai ter o julgamento de todos os ímpios. E aí, depois disso, novo céu e nova terra. Você vê que o final das coisas é a mesma forma como Deus fez no começo. Tudo por parte. Tudo volta ao início. Então, o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Colossenses 1:20. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Pastor José, o senhor quer fazer um
um comentário de cima Pois disso. é, Gilson, às vezes é por isso que muitos cristãos não entendem, né? A fúria do adversário da nossa alma contra nossas vidas, porque ele conhecendo o final de tudo isso também, ele sabe que para nós há há um jeito, né? Para nós há um jeito, para nós há uma forma de nós podermos alcançar tudo isso, mas para ele não. Então, como que ele trabalha? Ele trabalha criando meios, né, de manchar a nossa vida, manchar, né, apagar esse brilho, essa expectativa de nós poder alcançar esse estado perfeito, né? É por isso que muitas pessoas não entendem, elas começam bem na caminhada da fé e elas desistem, elas desanimam, né? Por quê? Por causa da fúria do inimigo da nossa alma. Para ele não tem mais jeito, mas para eu e você, se nós perseverar, vamos alcançar tudo isso, pastor Gilson. Então, essa é interessante também aqui nesse comentário sobre que vai restaurar, fazer uma reconciliação geral de todas as coisas, e vai, o céu e a terra serão a mesma grei, quer dizer, serão o mesmo projeto, né? Isso vai acontecer no milênio, né, Cavalcante? Porque a terra e o céu vai ter uma conexão no milênio, né? A igreja estará aqui, a terra será, vamos dizer assim, restaurada, Jesus vai governar, mostrar que poderia dar certo, né? Daria certo se o homem tivesse seguido as instruções de Deus, né? Toda a revelação de Deus é um processo gradual de Deus tendo relacionamento com o homem. Aí nós vemos, mesmo após a queda, você vai ver Deus descendo, conversando com o homem, depois você sempre vai ver Deus se relacionando com o homem. O ápice disso é quando Jesus ele se torna homem. Aí você vai ver que isso, aí o Espírito Santo vem. Aí você vai ver que no milênio, a igreja está com Cristo, né? A igreja onde Cristo está, ela está com Cristo. Ele vai reinar. Aí a temática do tópico, né, que fala sobre o estado do 2, né? O 2, eu boto aqui. O estado eterno perfeito. O que é interessante aqui, né? Quando que aí até o autor ele vai trabalhar, né? Ele vai ser em Apocalipse 21, né? E viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí, claro, ele vai falar assim, até não vai existir mais mar. Como é que vai ser a nova criação? Pois, particularmente, não acredito que na nova criação não existirá mais mar, né? Não tô falando, aqui não é literal. Porque um dos símbolos do mar, ele é um símbolo, o mar, ele tem um símbolo de caos. Então, é por isso que muitas vezes não tá porque o mar, aquele mar nervoso, Fúria, ele né? tem essa questão da fúria e tem esse símbolo de caos. E aí, esse novo céu e nova terra não é igual muito pensa, né? Os anjinhos tocando no céu, todo mundo vestido de branco, sem fazer nada. Certamente, esse nova terra é um lugar onde as pessoas vão viver a sua vida, né? Elas terão a vida, terão algo a fazer, vou dizer assim. O que é, eu não sei, mas terá algo a fazer. Então, não é um lugar é um lugar onde a pessoa fica estático e não faz nada, mesmo porque isso é impossível de acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de ação, é um Deus que está sempre em movimento. Tem Tá? uma ocupação, né, pastor Cavalcante? Então, como vai ser o estado perfeito? De que sentido? Porque o pecado, ele descaracterizou a criação original de Deus. Então, já antes do trono branco, o que Deus está fazendo? Deus está resgatando a originalidade da criação. Então, ele já no milênio já é início disso. Ainda que vai haver desobediência, rebeldia, em um nível ainda bem baixo, mas vai existir. Mas é Deus, ele restaurando a sua criação que caiu. Aí sim, no estado perfeito, por quê? Porque nesse estado perfeito não tem mais pecado. Ele não tem mais corrupção. Acho que, se eu não me engano, Isaías 65, 25, né, pastor José? Que fala sobre essa questão da restauração, em que o leão, o cordeirinho,
Eles vão estar juntos, É né? isso aí. Eu acho que é Isaías 65, 25, que mostra, é meio que fosse uma profecia do que seria o final, né? Quando Jesus restaurar, quando Deus restaurar, É porque, tudo ó, estiver governando, né? a própria ideia que Apocalipse dá, quando Apocalipse 21 fala da cidade que está descendo, a Nova Jerusalém, e aí por isso que eu tenho o entendimento que essa cidade, na minha visão, ela não é literal, ela não é física, porque quando ela desce, você vai ver que ela tem 150 côvados, se eu não me engano, É. O Apocalipse ele fala é sobre 120 isso, né? côvados, Apocalipse, ela tem 12 portas, e aí o que acontece? Quando você faz a soma, você vai ver que ela vai dar um cubo perfeito. E aí, a ideia que, quando você vê essa cidade, a ideia é como se fosse, ela passa a imagem do Santo do Santo, como fosse o Santo do Santo. A ideia é que é Deus habitando de uma forma plena agora. É realmente Deus habitando de uma forma plena entre os homens. Então essa Nova Jerusalém, no meu entendimento, é Deus habitando de uma forma plena agora. Tá? E aí você vai ver que aí de novo aquela coisa, como é que termina todas as coisas? Como era todas as coisas? quando começou tudo isso. Apocalipse 22 vai falar do rio, né? Fala do rio e vai falar também da árvore da vida. Então tudo aquilo que era remetido lá no Jardim do Éden. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem aqui. Então ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento. E aí vai falar assim, ó, 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal, fluiu do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade, da cada lado do rio, tá? A árvore da vida que frutificava 12 vezes por ano e uma por mês. Então, toda a ideia de perfeição que a gente vê no Éden, como o Éden era, você vai ver que está replicando em 22. Hoje, como é que está terminando todas as coisas? Como era todas as coisas. A questão da árvore da vida. Você vai ver que essa questão de um rio que sai do trono de Deus, mostrando que realmente agora é a plenitude de Deus de uma forma completa. Então, por isso que é o estado perfeito. Porque agora toda a corrupção, todo o pecado, todo o sofrimento, todas as consequências relacionadas ao pecado. Não é que a pessoa vai comer, ele tá doente, ele vai lá, não. Você tá falando que é 12 frutos por mês, o que é a ideia? Se eu fico doente, eu já tenho um remédio, eu fico doente. Então a ideia é que eu nunca vou estar doente. A ideia é que sempre eu tenho algo para me curar, Um antídoto, né, eu Cavalcante? nunca fico doente. Você tem um antídoto que Então, você vai, né, se alimentando dele, a né? ideia aqui é que, olha, como você tem um fruto todo mês para você ficar doente, quer dizer, você não vai ficar doente. Então a ideia de que não vai haver mais sofrimento, aqui a ideia é que não vai haver mais sofrimento, que toda aquela a limitação do corpo humano e toda a ideia do que o que o Éden traz, que é aquela presença perfeita de Deus, tá? Então esse seria o estado final, passando essa ideia de santidade, de justiça, de paz, de harmonia. Então, essa medida da cidade lá é interessante, quando eu encontrei 21, Apocalipse 21, 16, diz assim: a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e a medida da cidade como a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu rumo de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. Quando você pega essa palavra, esse texto 144 mil, você vai ver que dá os 144 mil, que é um número completo de judeus lá de judeus. Então, toda vez que aparece é um número completo. Como ele multiplica 120, 12 por 12, e aí dá um cubo, e tudo isso aí vai dando ele fecha como uma perfeição. Uma perfeição. Entendeu? Então vamos andar, que aqui senão vamos ficar com uma aula bem extensa, né? Nós vamos falar sobre o estado final, sobre a chegada ao céu, né? Vamos dizer assim, né? Que para nós ainda está no imaginário, né? Mas como o Cavalcante falou da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, para Deus está acontecendo. Ele está lá, né? Vamos dizer assim. Então nós estamos na esperança de chegar lá. E Deus já sabe se nós vamos chegar ou não.
Aí cabe nós, né? É porque, Deus tá ocupado, né? porque todos aqueles que estão em Cristo, essa esperança ela é viva. É. Né? Então, todos os passos na revelação nos mostra em partes para que a gente consiga entender, porque a gente não conseguiria entender isso de uma forma completa, mesmo porque, ainda quando a gente fala de grande tribulação, ó, qual é o grande questionamento hoje? Como é que vai ser? Jesus vem antes, vem depois, vem no meio? Quem vai passar pela grande tribulação? No milênio? Como que vai ser? Quem entrará no milênio? A gente sabe que a igreja estará com Cristo, mas quem essas nações que estão lá? Por que que tem o julgamento do... Porque se o salvo, se ele está com Cristo, por que que ele vai ser julgado, ainda vai ser julgado? Por que que eu estou falando tudo isso? Porque são coisas que foram reveladas para nós e a nossa mente não consegue entender Alcançar, de né? uma forma plenamente Plena. como que é. Então tudo isso são coisas que nos deixa esperançoso, porque nós temos um lugar, aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Então, e outra, não claro que nós temos que viver uma vida de santidade, mas nenhum esforço nosso vai fazer com que a gente adquira isso por méritos próprios, entendeu? Isso No começo lá, né? Não é nossas forças, não é nossos méritos que vai levar nós ao céu. Agora, o que nós temos que entender é que nós já temos uma casa, nosso lar está nos esperando, e o que nós temos que fazer? Viver uma vida que agrada a Deus, proclamando o seu nome, né? Uma vida de santidade, não para ser salvo, mas porque nós somos salvos, entendeu? Nós vivemos uma vida de santidade, nós glorificamos a Deus porque nós somos salvos. E como Pedro, né, que é uma referência que teve na revista, nós somos peregrinos aqui. Ou seja, a nossa terra não é aqui. Não é essa, não Nosso lar não é aqui. Pastor José, Ô, pastor Gilson, eu vou deixar aqui uma aplicação, né? Tá na nossa revista, que claramente quem cultiva o sentimento de morar brevemente no céu procura não se acostumar com o pecado. Leva a sério a necessidade de ter uma vida santa. Sim, a consciência da cidadania celestial traz à nova vida um senso de urgência e seriedade na comunhão com Deus e a sua igreja. Então, a gente precisa caprichar, né, Gilson? A gente precisa ser mais zeloso, né, com aquilo que Deus colocou às nossas mãos, responsabilidade, cuidado, né? e assim, a gente tem que entender também que hoje, nos dias atuais, as pessoas estão brincando muito com a salvação. As pessoas estão, vamos dizer assim, facilitando muito, achando que é muito fácil. Mediante a salvação em Cristo, mediante crer em Cristo, mediante o sacrifício de Cristo, é fácil. Se você crê nele, fácil, você chega lá. Sim. Mas o problema é a caminhada, pastor José. Do dia que você aceita Jesus, Cavalcante, até o dia que você vai chegar no céu, que eu vou chegar no céu, tem um tempo, tem uma caminhada para nós. Sim. E esse período é um período, vamos dizer assim, muito importante, porque nós já estamos vivendo vivendo salvos, como se estivesse no céu, mas na terra, se santificando, se purificando. Não é à toa que Apocalipse diz que quem se sujar, que se suje mais, mas quem se purificar, que cada dia se purifique mais. Porque nós estamos dentro de uma caminhada com uma esperança de chegar nesse lugar, que é o céu, que está preparado, que Deus, através de seus profetas, nos deu algumas dicas de como será. Jesus nos deu todo o caminho de como chegar lá, né? Através da santidade, da purificação, da santificação. Só que aí, qual é o nosso papel nisso? Qual é o nosso papel? Deixa essa interrogação, né? Posso até fazer essa interrogação para os alunos, professores. Qual é o seu papel nisso aqui? Nesse processo de chegar no céu? Né? Vamos, sei lá, fazer umas considerações finais, que eu sei que o vídeo aí já está grande, né? Pastor José, começar pelo senhor, depois o Cavalcante, o Cavalcante fecha, a gente, quem sabe aqui é democracia. Eu vou ler essa conclusão, Gilson. Pode ler. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda a vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra
aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos revela Filipenses 1:6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da fé, olhando para frente, pois a Canaã celeste é logo ali. Eu encerro a minha fala aqui, Cavalcante. Na verdade, eu quero falar da lição que vai vir. Então fale, cara. É, Isso aí, bom, Cavalcante, então fale. bom. Tem licença poética para isso. Cavalcante também. Rapidinho aqui, Gilson. Não esqueça de dar o seu joinha, né? Tem isso Não também. esqueça, não esqueça. Não esqueça também de compartilhar. Comentar. Compartilhar também, Gilson. Comentar, Compartilhar e fazer um comentário também, que é muito importante, nos ajuda, ok, Cavalcante? Então, essa lição trabalhou muito a vida cristã, né? Então, uma 3 lições, né? Então, foi uma lição que trabalhou muito questões relacionadas de como nós vivemos a nossa caminhada na fé aí. A lição, a revista que vai vir do próximo trimestre, ela vai trabalhar o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, e os livros que serão abordados são o livro de Ruth e livro de Esther. Então aí já fica a dica pro hashtag, fica a dica pros professores, né? Pra... Leia Esther e Ruth. Particularmente, eu gosto muito quando as revistas tratam do livro. Primeiro porque eu tenho a oportunidade ou de me aprofundar mais no livro, ou de estudar melhor o livro e conhecer melhor, né? E são 2 livros relativamente pequenos, né? Ruth e Esther. E os irmãos terão a oportunidade de trabalhar esses livros. E toda vez que a gente trabalha em livros, né, boas bíblias de estudo ajuda demais, comentários bíblicos, né, então a gente tem que sempre reforçar com os professores que hoje, na época que nós vivemos, não eu vou usar uma palavra aqui forte, mas é vergonhoso o professor não ter um bom material de pesquisa, né, Só se não quiser, né? Então não precisa ter uma tonelada de livro, mas livros bases para poder dar uma boa aula, um bom conteúdo. E mesmo porque a gente tem muito outros irmãos que estão aí ministrando nas pré-aulas que são bênção também, então conteúdo para pesquisar é o que não falta, né, pastor Gilson? Então, irmãos, eu quero assim agradecer, eu percebo que essa revista foi interessante, foi do começo da caminhada até a chegada da caminhada, né? Fechou um ciclo. Eu quero agradecer o pastor Zé que começou conosco aí da lição 12, né? 12, você gravou comigo, né? Sim, e o pastor Cavalcante também agradecer por essa jornada, que é o que tá mais ativo aqui na gravação. Mas esse trimestre, Cavalcante, acho que nós já vamos estar aí com o reforço do pastor Zé. Eu acho que vai dar uma aliviada também para você, porque você tem muito compromisso também. Que Deus abençoe todos os professores, as pessoas que vão assistir essa aula, que possa refletir, pensar, pesquisar baseado no que foi dito aqui. Pode também comentar aí se você gostou ou não gostou, também não tem problema nenhum, faça seu comentário. E assim eu fico muito grato por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Assim, a oportunidade da gente falar da palavra de Deus, da gente levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Eu tenho compartilhado os vídeos com amigos meus de WhatsApp, essas coisas, tenho recebido um feedback muito bom, irmãos. Eu tenho recebido de algumas pessoas que nem crentes são, que tá conhecendo a Bíblia, tá entendendo alguma coisa da Bíblia através das nossas pré-aulas, que eu sempre mando não mando para todos, que eu sou ruim de internet, essas coisas, mas os mais próximos de mim eu vou mandando, sabe? Até meu irmão que tá em Brasília, eu mando para ele sempre, que é aquele crente que um dia tá na igreja, outro dia tá fora, né? Quem sabe se uma hora Jesus não gruda nele, ele não sai mais, né? Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Amém? Forte.